Fala pessoal, bom, essa é uma aula sobre um tema que eu acredito que pode ser muito útil para grande parte de vocês, que é a reconquista, né? Mas antes desse vídeo começar, eu preciso deixar claro algo para todo mundo. Não sejamos hipócritas, tudo bem? Olha só, o relacionamento amoroso, ele atua de uma forma muito diferente que os outros relacionamentos estabelecidos de forma familiar. Relacionamento com pai, relacionamento com mãe, relacionamento com filhos, relacionamento com irmãos. Por quê? Porque esses outros relacionamentos, o vínculo deles é construído através da obrigatoriedade. Como assim, André, através da obrigatoriedade? Teu pai vai ser para sempre seu pai. Seu filho vai ser para sempre seu filho. Certo? Seu irmão vai ser para sempre seu irmão. Uma mulher, um homem, nem sempre é quem vai passar o resto da sua vida do seu lado. Por quê? Porque o vínculo não é formulado através da obrigatoriedade. O vínculo de um relacionamento amoroso é um vínculo de escolha. Portanto, quando você ouve esses jargões, né? Reconquiste o seu parceiro em 3 dias, em 7 dias, nisso e naquilo, receba mensagens da pessoa totalmente apaixonada por você, você vai precisar dar uma desconfiadinha. Por quê? Porque é o vínculo de escolha. Ou seja, se a pessoa que está ali, ela nunca quiser ser reconquistada, você não tem como fazer isso. Você não tem como forçá-la a te amar. Existe uma certa espontaneidade no sentimento. Entendeu? É claro que o amor ele se manifesta através de ações. É como tem o texto sagrado, né? Ele fala muito. No início fez-se o verbo. Ou seja, o amor também parte dessa premissa. Para que exista uma manifestação de amor, uma materialização daquele sentimento que eu digo sentir, existem ações. Tudo bem? Mas volta aqui para o tópico. O tópico é reconquista. O primeiro ponto é, se a pessoa não quiser ser reconquistada, você não tem como reconquistar. Agora, e se ela quiser ser reconquistada? Aí eu vou te oferecer uma estratégia para que isso aconteça. Só que para oferecer essa estratégia para você, eu quero que você pense num exemplo comigo de uma mudança que uma pessoa faz na própria vida. Olha só, vamos imaginar que um processo de mudanças passa por alguns estágios. E vamos contextualizar essas mudanças tendo como primeiro elemento, ou melhor, como primeiro exemplo, a questão da saúde física. Tudo bem? Então imagina uma pessoa que ela é sedentária, que ela não pratica exercícios físicos, que ela come do jeito que acha que deve, né, dorme demais, tem desregulação em eixo hormonal, produção baixa talvez de testosterona, um exemplo, né? Então o que acontece? Se ela de fato quiser mudar, a primeira coisa que ela precisa fazer é tomar uma decisão. Qual é a decisão? A decisão é a decisão de estimular um novo ambiente. Ou seja, enquanto os hábitos dela, enquanto as rotinas dela, enquanto a sistemática de vida dela for a mesma, ou seja, chegou em casa, ligou a Netflix, pediu uma comida no iFood e sentou ali das 6 até as 11 da noite, o ambiente dela não vai estar sendo propício a uma mudança. Quando é que essa mudança começa? Ora, essa mudança de fato começa quando existe uma substituição. Substituição do quê? Da casa para um parque ou para uma academia ou para um box de CrossFit. Ou seja, quando chega às 6 horas da tarde e eu forço uma mudança ambiental, deixando a minha casa naquele horário pós-trabalho e me direcionando para um outro lugar, eu começo a estimular uma mudança ambiental. Eu vou usar o meu exemplo pessoal para contextualizar isso para vocês, né? No final de 2016, 2015, 2016, nessa época, eu era sedentário.
Sedentário em que sentido? Cara, eu comia muito de porcaria. Trabalhava igual um condenado, não tinha energia para nada e não praticava com ênfase, com rotina, com constância atividades físicas. Até dava uns migué na academia, sabe? Mas era migué meu. E aí o que acontece? Eu não tinha esses estímulos constantemente criados. Vira e mexe, eu ia lá, aparecia lá. E isso aqui, ou o trabalho, né, no meu caso, eram muito comuns, eram muito frequentes. Ora, um determinado dia, um amigo meu me chamou para fazer uma aula experimental de CrossFit. Cara, foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu lembro que a gente estava lá no Mato Grosso ainda, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com essa modalidade. Cara, quase morri no treino. Mas beleza. Algo acessou a minha cabeça naquele dia, por uma influência dele. Eu percebi, peraí, estou saindo desse treino diferente. Alguma coisa me fez bem. Depois eu entendi, né, que isso é produção de alguns neurotransmissores lá, que tem a ver com dopamina, enfim, mas não nos importa agora. Só que no momento em que eu fui submetido a esse ambiente de uma forma boa, né, por um estímulo externo de um amigo meu, de uma influência positiva, eu pensei, por que não? Por que não começar isso? E nesse momento eu fui e me inscrevi numa academia de CrossFit. Você já vai entender por que tudo isso tem a ver com Reconquista, tá? Mas vem comigo. Então fui lá, me inscrevi numa academia de CrossFit. Olha, no primeiro mês foi horrível. Foi horrível por quê? Porque existem os nossos gânglios da base, né? Uma estrutura do tamanho de um feijão dentro da nossa cabeça, que está muito relacionado aos nossos esforços diários. Então assim, se eu estou acostumado a uma quantidade de esforço, se eu quiser colocar mais esforço, assim, vai ficar ruim. Entendeu? Eu vou me sentir desconfortável, eu vou querer desistir, eu vou querer não ir mais, eu vou dar migué, eu vou... Entendeu? Só que, com o passar do tempo e com a constância que eu fui encontrando nesse mês, muito estimulado por um novo ambiente, eu comecei a gostar mesmo das sensações, dos sentimentos e da filosofia que aquele box de CrossFit me trazia. Ora, que maravilha! Uma vez que eu comecei a gostar disso, logo eu pensei, bom, se eu estou gostando, eu vou levar isso a sério. Ora, o que eu preciso fazer para levar isso a sério? O que eu preciso fazer para levar isso a sério? Logo, eu cheguei à conclusão que eu precisaria mudar alguns comportamentos. Fui lá e comprei um tênis de CrossFit, um shorts de CrossFit. Opa, tô aumentando meu nível de comprometimento com o negócio. Logo depois, eu percebi o seguinte: comprando esse tênis e esses shorts, agora eu estou preparado para a atividade, mas como que eu aumento meu desempenho? E eu comecei a perceber que se eu quisesse mudar e melhorar o meu desempenho nessa execução aqui, eu iria precisar do quê? Me alimentar melhor. Eu comecei a perceber que eu tinha deficiências na minha alimentação e deficiências na minha produção hormonal. De repente, a minha alimentação começou a mudar. De repente, eu fui procurar um auxílio no endocrinologista. De repente, os meus comportamentos com relação àquele ambiente, né, com relação à minha entrega, com relação... mudou.
E no momento que esses comportamentos começaram a mudar com constância, com frequência, etc., ali eu comecei a construir novas capacidades. Ora, eu me tornei alguém mais disciplinado, eu me tornei alguém mais focado, eu me tornei alguém mais interessado em aprender, eu me tornei alguém mais forte, e sucessivamente. Logo, a partir da construção dessas capacidades todas, eu me tornei uma pessoa diferente. Veja, uma ação produzida com constância fez com que eu mudasse meus comportamentos. Esses comportamentos me geraram um maior comprometimento, uma maior entrega. Essa maior entrega estimulou na produção de algumas capacidades e habilidades. E essas capacidades e habilidades me tornaram um ser humano diferente. Agora vamos contextualizar isso para a área de relacionamentos amorosos. Preste atenção no que acontece no começo de um relacionamento. O cara quer conquistar a mulher. Ele começa a relação elevando os padrões dele. Ou seja, leva num restaurante, dá flor, chocolate, é carinhoso, prestativo, tá disponível, sabe conversar, é paciente. Lá no começo, ele constrói dentro de si, dentro de si não, mas perante a pessoa que ele deseja, e a mulher também faz isso, uma imagem. Uma imagem. Você vai estimulando ambientes para essa pessoa e, de repente, no auge da paixão, esses ambientes são incríveis. Só que com o tempo, aquelas bombas que geram a paixão, as bombas químicas que geram a paixão, ou seja, quantidade demasiada não, mas quantidade grande, de ocitocina, de serotonina, elas começam a diminuir. Ou seja, aqueles ambientes que foram construídos, jantares, festa, presentes e tudo mais, e os comportamentos que o indivíduo tinha, carinhoso, prestativo, disciplinado, honesto, o jeito que ele agia, que ele interagia com a mulher a nível comportamental, de ser alguém, à medida que a paixão vai diminuindo, isso aqui começa a mudar. Ou seja, de repente vocês brigam. E aquele cara paciente que se mostrava incrível no começo da relação, já não é mais tão paciente assim. Aquele cara que te levava para fora, para viajar, para jantar, que abria a porta do carro, que estimulava novos ambientes, novos comportamentos, também já não se faz tão presente. Ou seja, à medida em que essa química hormonal da paixão começa a diminuir dentro do indivíduo, ele começa a de fato agir com base nas capacidades que ele tem. Ou seja, ele pintou uma imagem aqui. Ele pintou uma imagem de alguém que é disciplinado, que é honesto, que é rico, que é paciente, que é tudo. Só que na verdade ele não é nada disso aqui não. Na verdade quem tornou ele isso
foram todos aqueles estímulos hormonais. Ora, no momento em que a relação se estabiliza e essa paixão avassaladora tende a diminuir, ele começa a mostrar quem ele é. No momento em que ele mostra quem ele é, ele ou ela, né? Lembre que as mulheres também fazem isso. Mas quando você mostra quem você é, que essa pessoa mostra quem ela é, um dos elementos centrais no relacionamento cai por terra. Que é o quê? A previsibilidade. Ou seja, a relação vai passando e você começa a achar que conhece aquela pessoa. Que ela é realmente tudo aquilo que ela apresenta nos primeiros meses. Você, inclusive, está namorando agora. Talvez ser casado. Só que, de repente, tudo isso vai caindo por terra. Por quê? Porque a pessoa não é bem aquilo. E a previsibilidade de comportamental, principalmente, de você achar que conhece alguém, vai se perdendo. No momento em que a previsibilidade vai se perdendo, de eu saber que eu conheço alguém, de eu saber como as coisas vão ser, de eu saber como essa pessoa vai se comportar, cria-se um afastamento do casal. Talvez não seja bem isso que eu queria pra mim. Será que essa é a pessoa que eu gostaria de passar o resto da minha vida? Eu queria que fosse como era lá no começo. Mas já não é. Porque sem o efeito avassalador da paixão, a pessoa volta para sua própria zona de conforto, de conhecimento. Ela volta a ser o que na verdade ela manifestava com muita clareza antes de te conhecer. De repente, em meio àquela relação fria, em meio às coisas não saindo exatamente como você imaginava, começam traições. Vocês terminam. Vocês entram em choque de ideias, de posicionamentos. E vai cada um para um lado. Passa algum tempo. Talvez você, que esteja me assistindo agora, já tenha vivido isso. Você começa a sentir falta da pessoa. Por que você sente falta? Porque o amor nos move. Um dos sentidos claros da vida, e isso é uma tese que eu gosto muito do Dr. Frankl, né? Viktor Frankl, é que um dos sentidos da vida, existem aqueles que são nossos, né? Íntimos. Eu sei os meus, você sabe os seus, a gente vai descobrindo ao longo da jornada, mas também existem sentidos comuns, né? Ao que me refiro agora é um sentido comum. Um dos sentidos comuns da vida é amar o outro, amar uma pessoa. É fazer com que o centro da sua vida, na verdade, gire em torno dela. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: un hombre se vuelve más hombre en los brazos de su mujer. Ou seja, o homem se faz mais homem nos braços da sua mulher. Por quê? Porque ele coloca ela, nesse contexto que eu estou te falando, como centro da existência. Mas de repente, voltando aqui ao nosso assunto, você se sente vazio por quê? Porque, cara, não tem mais alguém para me colocar no céu. E nessa falta, que pode ser de fato amor, ou pode ser simplesmente uma dependência emocional, não podemos ignorar essa hipótese, essa possibilidade, você quer reconquistar. Fiz cagada, e agora o que eu faço? Olha, o processo é muito simples. Se a pessoa estiver disposta, você vai estimular os mesmos ambientes que você estimulava às vezes no começo da relação. Você vai para restaurante, você vai para parque, você cria bons hábitos, você constrói boas rotinas com a pessoa. Você é paciente, você é tolerante, você é justo, você é ético, você é honesto, você é fiel, você é leal, porque era assim que você era no começo do seu relacionamento. E consequentemente, manifestando tudo isso, agora é só manter para o resto da vida. Faça o que você fazia no começo da relação e ela nunca vai acabar. Agora, como é que eu vou fazer tudo isso se eu não desenvolvi as capacidades reais
E se eu não sou essa pessoa? Não dá. Não dá. Porque mesmo sendo uma pessoa bacana de verdade, às vezes você vai falhar. Claro, não nesse extremo. Mas às vezes você talvez tenha um comportamento um pouco tolo, fique bravo sem motivo. Agora, imagina uma pessoa que não tem nem essas capacidades, esses recursos. Meu filho, você não vai reconquistar. Porque vai dar 6 meses, você vai estar fazendo as mesmas cagadas de novo. Você não é de verdade. O indivíduo não é de verdade. Olha, então qual é o segredo da reconquista? É eu me tornar essa pessoa aqui, ó, que eu dizia ser lá no começo do relacionamento. Esse é o segredo. Se trata disso. Agora, como que eu faço isso? Eu vou precisar passar por um processo de amadurecimento. Eu vou precisar passar por um processo de transformação interna. Eu vou precisar me tornar uma pessoa diferente. Sem isso, esquece. Seu relacionamento vai cambalear, o seu relacionamento vai desgastar, o seu relacionamento vai ficar ruim. E as coisas tendem a acabar de um jeito horrível. Seja com vocês numa separação de corpos, né? Vocês vivem na mesma casa, mas a relação já era. Ou seja, numa separação de fato. Ou seja, cada um seguiu o seu caminho. Como é que eu crio isso aqui? Como é que eu me torno alguém diferente? Comece pelo Deixe de Ser. O programa de treinamento está aí. E é nisso que a gente acredita. É isso que eu ensino para você. A se tornar alguém diferente. Vai lá. Te vejo lá.